Muito boa noite. Hoje, 28 de setembro, quinta-feira. Quinta-feira que sucede 2 dias, depois da decisão do STF que mexeu muito com Brasília. A decisão com relação ao senador Aécio Neves de afastá-lo do mandato e também de certa forma, uma prisão domiciliar à noite, recolhimento domiciliar à noite. Bom, isso fez com que tudo acontecesse, A casa, de certa forma, caiu não só para Aécio Neves, mas para aqueles também que se sentem, assim, um pouco incomodados ou talvez na berlinda. Todos articulando. Absolutamente todos articulando. E hoje o Senado decidiu que vai analisar essa decisão do STF na próxima semana. De 53 senadores presentes, apenas 8 votaram contra essa análise e nós vamos, é claro, no programa de hoje, dizer quais os senadores que foram contra. Mas, de um lado, nós temos o ministro do STF, Barroso, dizendo que a decisão é absolutamente correta. E de outro, Marco Aurélio, dizendo que o Senado realmente pode rever essa tal decisão. Quem será que tem razão? De tudo isso, uma coisa inusitada. PT, Temer e Gilmar Mendes ficaram do mesmo lado. Todos de acordo. E o certo é que nós temos agora, sem brincadeira, uma grande crise institucional no nosso país. No mínimo isso. Mais uma quinta-feira também, a quinta-feira das pesquisas. Várias pesquisas foram divulgadas no dia de hoje e nada fácil para o governo Temer, em especial para o presidente Michel Temer. Dados da CNI-IBOP mostram que 77% dos brasileiros, 2.000 foram entrevistados, acham o governo ruim ou péssimo. Ótimo ou bom, sabe quantos, Marne? 3%, apenas 3%. Mas essa também não foi a única pesquisa, teve uma outra pesquisa que foi feita pelo Instituto Paraná, que perguntou ao brasileiro se ele era a favor ou contra a intervenção militar provisória. Ganhou aqueles que são contra, mas quase lá, quase empate com aqueles que são a favor. Contando 5% que não sabem, a gente diria que quase existe um empate técnico no Brasil hoje pela intervenção militar, Marne Barcelos. Eu acho que a intervenção militar, essa altura dos acontecimentos no Brasil, eu sei que isso é terrível falar isso aí, não é politicamente correto, etc. Mas uma intervenção militar de 6 meses a 8 meses, limpar a casa e chamar uma eleição presidencial com novos personagens, com novos políticos, não sei. Eu não sei se esse não seria um caminho para solucionar essa crise, digamos, institucional do nosso país. Eu sei que muita gente vai me xingar, como diz o Vitorino, vai me dar bico e tal, mas é o meu pensamento, porque eu vivi a época do governo militar. Eu conheço o que foi o governo militar, a época do governo militar, e conheço agora. Então eu posso estabelecer realmente um paralelo entre o tipo de governo que nós tínhamos, a seriedade do governo, onde eu citava aqui o João Batista Figueiredo, que fala, eu saí da caserna, onde existia a brasilidade, onde existia o civismo, o respeito pelo país, e agora vem cair nesse Covid. Isso ele dizia na década de 70, e nós estamos no ano de 2017. Olha. Eu vou dar uma de Chicão aqui. Vou dar uma de Chicão. Se fizer isso e fizer nova eleição, os mesmos vão ser eleitos de novo. Concorda, Chicão? Concordo. Esses caras têm que ser punidos da política. Tem que ser banido da política. Banido. Que nem na Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa, ela estabeleceu um marco. Quem estava na política vai para casa e não volta mais. Porque esses caras têm muito covil eleitoral, eles compram votos. Isso é uma muquirenagem do mal total. Tem toda a razão. São quadrilhas, né? Quadrilhas igual bandido. Mas não deixar os mesmos concorrer. Isso aí. Isso é certo, não deixar os mesmos. Óbvio. Mas aí concorre o filho do cara, a mulher do cara. Mas proíbe até a terceira geração. O cachorro, o papagaio lá. O copincha, o empregado, não é? Dá uma olhadinha nesses políticos lá em Brasília para ver se os filhos dele, um não é governador, o outro é prefeito, o outro tá não sei onde. Aí não tem mais solução pro país. Mas eu acho que talvez paliativo.
subjetivo. Aí tem que também ter uma tolerância desse. E o Renan Calheiros, que queria que a votação, enfim, que a análise da decisão do STF fosse feita hoje. Né? Ele disse que não podia deixar para amanhã, que tinha que ser feita hoje. Renan Calheiros. O que tu acha? Quem é que está com razão? Está com razão o Marco Aurélio, dentro do STF, dizendo que o Senado pode rever. Está com a razão o Barroso, dizendo que essa decisão é absolutamente correta do ponto de vista jurídico, porque se eles, dentro do próprio STF, têm divergência, que dirá a nós aqui na rua para saber quem é que está certo e quem é que está errado? Eu conversei com vários juristas hoje, liguei para algumas pessoas, alguns amigos, professores de direito, constitucionalistas, e olha, eu confesso a você que existe realmente uma divergência significativa na matéria. Olha bem, essa interpretação ela ganha um componente inevitavelmente ideológico. E esse componente ideológico faz com que você enxergue ou valore certos dispositivos legais mais do que outros. Faz com que você entenda certas expressões, certos dispositivos legais de uma forma diferente, visto que esses dispositivos legais muitas vezes tratam a coisa de forma bastante genérica, ou seja, dão margem a interpretações em todos os sentidos. Então, assim, existe uma divergência, é uma divergência significativa, tanto que foi 3-2 a votação na primeira turma, mas eu entendo que a dificuldade maior está numa expressão que a Carla usou quando abriu o programa e fez o seu editorial, que é a crise institucional que está se instalando no país. O Legislativo, cada vez mais, está se lixando para o Judiciário. Leia-se Senado e Câmara Federal e STF. Eles estão se lixando. O Renan Calheiros começou com isso. O STF baixou a cabeça e deixou por isso. O seu Lewandowski amarelou. Depois houve um amarelamento continuado, quando o seu Renan disse que não recebia intimação nenhuma, que não ia cumprir, estamos conversados. Aí quando reverteu a decisão, veio na maior cara de pau e de oportunismo, que é a marca registrada dele, dizendo na frente das câmeras que decisão judicial foi feita para ser cumprida. Sim, decisão judicial foi feita para ser cumprida. Né? Só que a gente cumpre essa decisão também quando ela nos é contrária. Isso é Estado Democrático de Direito. Então, assim, a porteira, Carla, se chutou a porta. Lembra quando a gente disse aqui, olha, faltaram ao respeito com o STF. O STF perdeu a autoridade. Você vai ver nesse caso. Eles vão fazer a mesma coisa, seu Aécio Neves vai ficar protegido pelo guarda-chuva, vai ficar por isso mesmo, estamos conversando. Como é que conseguiu reunir todo mundo, hein? Gilmar Mendes, o presidente Michel Temer, que articulou na mesma hora, saiu articulando com seus senadores e tal, e também o PT junto dessa empreitada. Sabe o que acontece? Assim, o que acontece? O Aécio Neves, em termos eleitorais, é inofensivo. O Aécio Neves não derruba ninguém, não ganha nada de ninguém. Ele é inofensivo. E aqui eu brigo tanto com o Chicão que às vezes eu tenho que valorar as coisas que ele diz. Quando ele perdeu a eleição para Dilma Rousseff, ele disse assim, aqui ó, essa neve tem coisa, isso é um banana. Mas dito e feito, o tempo andou e tá aí. Ele não é banana, né? Ele tinha o rabo preso. O rabo preso, Então assim, o que acontece? Seu Aécio Neves, o país todo já sabe o que ele é. Todo o país ouviu as gravações, viu o que ele disse, já sabe o que ele é. O que nós estamos vendo é um legislativo corporativo que protege ladrões, e quem se associa a ladrões forma quadrilha, e um judiciário absolutamente aparelhado e inofensivo. Porque os políticos agora, de alto escalão, começam a rir do judiciário, do próprio STF, não cumprindo determinações do STF. Ou seja, aquela crise institucional que você falou, Carla, na abertura do programa, já está institucionalizada. Já existe. Hoje só se obedece, só se cumpre determinação que se lhes é favorável. Se não for favorável, não cumpre, e eu quero ver o que vão fazer comigo. Tá assim, a lei hoje para cidadão comum como nós. Olha aqui, ó. O plenário do Senado, então, aprovou, como eu disse, nessa quinta-feira, por 43 votos a 8 e uma abstenção, pedido de urgência para que a Casa realize, então, essa sessão para analisar essa decisão do STF. Eu quero ler para vocês os 8 senadores que foram contrários a essa análise da decisão. Acho justo que a gente leia o nome deles, claro. Né? Álvaro Dias,
Antônio Carlos Valadares, João Capiberibe, exatamente, José Medeiros, José Pimentel, Paulo Paim, Randolfo Rodrigues e Regufe, sem partido, o último. Então, esses foram os... Senador gaúcho nenhum. O Paim não é. Só o Paim, é o Paim. Exatamente, Paulo Paim, o único que foi, o único Paim que que não tem que analisar nada, tem que cumprir e pronto. Né? Exatamente, a Ana Amélia também se posicionou dessa forma. Lazier já se posicionou. E o Lazier se posicionou ao lado oeste. Do outro lado, exatamente. A posição dos nossos senadores é essa, vamos até repetir. Paulo Paim e Ana Amélia diz que decisão judicial se cumpre. O senador Lazier Martins ficou ao lado do Aécio Neves. Então, ao lado do Aécio Neves diz que tem que cumprir a Constituição, ao lado da Constituição, enfim. É que ele, como advogado, também interpretou a Constituição como favorável ao Aécio Neves. Ele disse o seguinte, se ele pudesse deixar apenas o afastamento do cargo nessa decisão do STF, ele deixaria. O que ele é contra é o recolhimento noturno. Que não é prisão. Não é prisão, é medida restritiva de direito. Medida cautelar restritiva, medida restritiva de direito. Mas assim, o que está acontecendo, na minha opinião, tem um componente que escancara para o Brasil de que a coisa é estritamente política. Tanto que o ministro Luiz Fux disse hoje, olha, essa decisão, ela teve essa contundência porque o senador Aécio Neves não teve a grandeza de se licenciar do Senado. Ou seja, quis manter o cargo para manter os privilégios, ficar escondido debaixo da mesa. Como está Moreira Franco e uma série de outros do PMDB no governo Michel Temer. Todo mundo escondido debaixo da mesa com medo da justiça. Então, assim, o ministro Luiz Fux, com quem eu não simpatizo também, aliás, não simpatizo com mais da metade do STF, mas a verdade seja dita. Ele falou algo que deveria ser inerente à ética na política, à grandeza. Bom, me pegaram numa gravação constrangedora. Então agora eu tenho que me defender na justiça. Vou me afastar ou me licenciar, vou me defender e depois eu volto. Mas aí perde o foro privilegiado, não? Licenciado não. Não, e ele disse que já ficou bem provado que foi tudo uma armação. Parece até que ele não falou, né? Nada. Armação, mas olha o que ele disse na gravação. Essa delação da JBS foi uma armação, que eles fizeram isso de propósito, que ele queria vender um apartamento, aquele apartamento ele ia vender, ofereceu para o Joesley Batista, e o Joesley então teria aceitado, e por isso, e também teriam... Assim, contorcionismo semântico. A gravação é clara. Clara. As pessoas podem ouvir, ele fala em matar. Na internet. Ele fala em matar. Fala em matar, temos que arrumar alguém que possa matar. Não sei que brincadeira. Então, assim, não, que brincadeira, Marne. Brincadeira. Eu ouvi a gravação. Eu não achei. Mas eu ouvi a gravação. Não, de brincadeira. Ele ria pra burro quando falou, não, a gente pode matar isso aí, o primo dele. Pois é, os próprios parentes ficaram assim com ele. A República falando com um bandido. Pior que ele fez mais de 50 milhões de votos no segundo turno. Não, mas na verdade, isso não dá pra gente estabelecer comparando, porque o Brasil queria se livrar do PT. Exatamente. O Brasil queria se livrar do PT. Se botasse um cachorro no lugar do Aécio Neves, o cachorro teria 50 milhões de votos também. Não sei, não, né? Não e os sei. tempos eram outros, né? Agora hoje já surgiram todos esses escândalos, então. Então, na verdade, a gente tinha do outro lado também pessoas de caráter duvidoso. E isso está evidente, é só ver aí os escândalos do PSDB também. Todo mundo de caráter duvidoso. Olha o mensalão mineiro lá, que até agora não foi julgado, entendeu? Então, assim, a gente caiu de pau aqui no PT, chamam a gente de reacionário, não sei o que, porque é o PT que estava com a chave do cofre, que estava enchendo as burras. Agora é o PMDB que está fazendo isso. Agora o PSDB está longe de ser anjinho. Não. O seu Fernando Henrique deixou de herança pra gente o seu Gilmar Mendes no STF. Que é a herança mais maldita que essa. E mais, vou avançar. O seu Fernando Henrique está deitando falação aí, porque grande parte dos crimes que poderiam ter sido atribuídos a ele e que são alvos de algumas denúncias, já prescreveram. Então ele está se lixando. Hoje ele está de bonzinho, está dando risada. Sabe qual é? O DEM também, eu falei que quinta-feira é a quinta-feira das pesquisas, essa quinta-feira, né, 28 de setembro. Saiu uma outra pesquisa, o DEM pediu, solicitou, encomendou uma pesquisa para saber o que os brasileiros estão pensando dos partidos, né? E o DEM ficou bem pertinho do Partido dos Trabalhadores. Senhoras e senhores, não vale palavrão, não vale... A rejeição deles é de 62% e a aprovação é de 28%. DEM e Partido dos Trabalhadores. Sabe qual é a rejeição do PSDB e do PMDB? 75%.
consegue ser ainda maior. Quem votou a favor, com certeza é filiado a um dos partidos. E o PT, a do PT só não é maior por causa dos xiitas, né? Porque claro, aqueles que não enxergam nada. Os caras estão com a camisa 617, 716, aquela máscarazinha na frente deles, e estão, ai meu Deus. O que eu disse, a fé é superior à verdade. Então... Eles não veem, eles não estão vendo a verdade, então a fé deles aceita essa... A crença. Sei lá. Pois é, a crença deles é tão forte nesse cidadão, o senhor Lula, essa figura ínclita, uma figura honestíssima. Eu tô vendo aqui a manchete que está na sua mão aí, do Lula, dos recibos. É exatamente é filho do Bunlai? Vamos procurar a manchete aqui, é o sobrinho do Bunlai, o que alugava o apartamento do Lula, eu não sei se ele é filho do Bunlai, mas a mãe dele eu conheço. Não, o que aconteceu com ele? Ele disse que o advogado do Lula o procurou no hospital e que fez ele assinar muitos recibos do apartamento. Amando de quem? Amando de Lula. E que ele nunca recebeu aluguel nenhum. Mas Lula diz que os recibos existem e que eles são sérios e que não existe nenhuma falsidade neles. E o Palocci é mentiroso. E o Palocci é mentiroso, exatamente. A coisa está tão escancarada que, pelo amor de Deus, quem consegue apoiar o Lula ainda está completamente fora da realidade. São pessoas absolutamente primo de Bunlai. Não é nem o sobrinho, nem o filho, é o primo de Bunlai. Oportunismo puro, gente que quer... Glaucos Costa Marques. Aquela turma de petista que quer um cabide público, coisa e tal, porque não consegue sobreviver na iniciativa privada. Iniciativa privada você tem que trabalhar, né? Aí é complicado. Falando nisso, já que a gente está criticando o PT aqui, eu quero elogiar o PT municipal. Ontem, a proposta do prefeito Nelson Marquesan de reajuste IPTU foi derrotada. Era previsto, infelizmente era previsto. Porque a gente sabia que não existe confiança quando se fala em reajuste de tributos, por mais bem intencionada que seja a proposta, hoje a desconfiança da população supera qualquer outro tipo de sentimento e ia ser derrotado. Sim, os vereadores de Porto Alegre vinham sendo pressionados pela sua base, mas o PT municipal conduzido, eu não sei se ele é liderado pela vereadora Sofia Cavedon, mas por iniciativa da vereadora Sofia Cavedon, ela está propondo uma negociação, ela vai negociar com o Executivo Municipal um reajuste de IPTU para os imóveis de alto padrão. Para os imóveis de alto padrão. Então, assim, o Executivo precisa de recursos, então vamos atualizar o IPTU dos imóveis de alto padrão, porque esses é que estão completamente fora da casinha. Porque o IPTU de um imóvel modesto que paga R$500 por ano, não é justo que esse IPTU venha no ano que vem R$1.000. E qual é o critério do alto padrão? O critério do alto padrão seria imóveis a partir de um determinado valor, fala-se em milhões, né? Imóveis avaliados em milhões, e esses imóveis não teriam um reajuste de IPTU, mas teriam uma atualização, o reajuste normal, de lei, mas uma atualização, porque a grande, digamos assim, deformação da planta do IPTU de Porto Alegre está exatamente nos imóveis de maior valor. Não é não é no terreninho da Vila Bom Jesus, não é no casebre do Sarandi. Na minha choça. Não tem deformação nesses, as deformações estão nos imóveis de maior valor. Então, assim, vereadora Sofia Cavedon, em vez de ficar fazendo aquela gritaria e aquela coisa de pessoal, né? Porque os pobres, porque os coitadinhos... Não, vereadora, não, peraí, vamos olhar. O PT vai conversar, sim, eu quero ver. Vamos sentar junto, estabelecer uma planta, imóveis a partir desse valor. A vereadora Sofia Cavedon e a bancada do PT estabeleceu um padrão de negociação e vão avançar. É assim que se faz, que se gera a coisa pública. Na sequência desse seu assunto, hoje eu tive um papo com um amigo meu, que foi até candidato a vereador do Partido Novo, Bernardo. Bernardo é um jovem que entrou na política, junto do Partido Novo, e ele disse que a proposição da prefeitura era conseguir angariar, com tudo isso, R$500 milhões. Não, mas o que ele me disse hoje pela manhã. Não, mas ele chutou legal. Não, mas 500 milhões, mas onde é que vai tirar essa quantia? Onde é que tem esse dinheiro todo, né? Olha aqui, ó. Aqui tem os vereadores que votaram contra e a favor, que vocês disseram que dariam. Meio bilhão? Não, eu digo contra a favor da coisa do IPTU. Sim, não, diga esse valor. Alguns imóveis serão triplicados. Alguns imóveis seriam triplicados, segundo o que ele me disse. Sim, mas se fosse aprovado também,
poderia acontecer que os imóveis de baixo valor também poderiam sofrer um reajuste e aumentar, né? Sim, mas esses imóveis... já pagam IPTU caro, poderiam mas a proposta, olha bem, a proposta para os imóveis de baixo valor, segundo o que a vereadora Sofia Cavedon está propondo, é o seguinte: o reajuste desses imóveis de baixo valor seriam assimilados pela atualização da planta dos imóveis de alto valor. Porque o que o PT está dizendo? Ora, não pode uma mansão de 3 milhões pagar R$2.000 por ano de IPTU. Sim. Certo? Então, assim, ao mesmo tempo, um terreno na Vila Bom Jesus pagar R$500 por ano de IPTU. Não pode, alguma coisa está errada, não é isso? Então, o que o PT está propondo é isso: vamos ver os imóveis a partir de uma determinada valorização, ver essa atualização e o que é possível repassar a partir disso para os imóveis de menor valor. E está propondo, inclusive, reduções e isenções para imóveis de baixo valor, que eu acho, sim, e isso é uma política social. E o prefeito Marquesan vai conversar e vai estudar essa proposta, assim. É assim que se faz gestão pública. Não adianta, sabe, fazer gritaria e abrir faixinha, fazer bagunça. Não, é assim que fala. Então, para um pouquinho. Como está, eu não aceito. Vamos sentar e conversar. Olha aqui, ó. Isso aqui eu e o Chicão adoramos, ó. Quem votou a favor, quem votou contra. Vamos lá. Boa noite, parabéns pelo programa. Eu sou a favor da... Ah, não! Tu ia ler? Eu ia, mas a gente lê depois, Não, vai ler. Vamos criar suspense. Muito bom, então. Vou deixar para o pessoal Atualidades, desculpa, atualidades@pampa.com.br. Boa noite, parabéns pelo programa. Eu sou a favor da intervenção militar imediatamente. Fechar a Câmara e Senado, substituir o STF por um tribunal militar, para antes das próximas eleições, julgar todos os suspeitos já apontados por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Abraço, saudações coloradas, Elvio. Falando nisso, Elvio, saudações coloradas, nós temos a nossa colorada, nossa representante de volta na bancada. Está quietinha, mas está de volta. Não, estou quieta. E quem está de volta é o Internacional. 2-1 ontem contra o então líder da segundona, o América, e agora o Inter é líder isolado. Olha, que tudo indica, o Inter vai, com muitas rodadas de antecedência, garantir vaga na primeira divisão novamente. O próximo duelo vai ser no sábado, 4h30 da tarde, contra o Santa Cruz, aqui no estádio Beira-Rio. Ô, Cris, tu fica braba comigo se eu falar mal do teu time? Vai falar o quê? Vou falar o seguinte. Depende. Tá de má vontade, né? O Internacional, vai estar de má Internacional é um clube de primeira divisão que está na segunda divisão. Tá. Mas o time é de segunda divisão. Tá, ganhou. O que podia ter feito mais do que ganhar, não entendo? Não, mas vamos analisar o desempenho. O Internacional não jogou bem, apesar de ter ganho do Náutico. E ontem, por muito pouco, não empatou e não perdeu. Como não perdeu? E o América é timezinho de segunda divisão. Então, Náutico ou América? Ontem o América. Ontem o América. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse time do Inter atual, no ano que vem, na primeira divisão, cai de novo. Tá, mas calma. Não estamos ainda. Tá aí o ano que vem. Não, eu vou perguntar para ele os números da Mega Sena, viu? Ele vai me dar os números da Mega Sena. O Inter vai cair de novo. Aí ele não libera. É que depois que nós formos campeões de tudo daí, né, da E segunda ele tá com o carnegão no nariz aparecendo de novo. Comeu pimenta ontem. Sim, comigo. Mas comeu um jalapenho, né? Porque... O carnegão. O Mário observa muito as minhas protuberâncias vermelhas. Eu não observo. Quando eu olhei para o senhor, o senhor gentilmente... Tá do lado. O senhor me mostrou o seu nariz, o seu apêndice nasal, que é bastante pronunciado. Não, senhor. O que o senhor gostaria de mostrar, inexiste. Como existe? Que barbaridade! Pequeno jornalismo. Ô, Carla, Oi, diga. vocês vão seguir Jornalismo é o que ele está fazendo quieto. Eu quero dar uma A única notícia coisa que eu boa. pedi a opinião dele... Vamos dar uma notícia boa. Eu quero dar uma notícia boa. Que... Não, e mandar os parabéns a todo mundo da vinícola Casa Perini. É o 5º melhor vinho do mundo, a espumante Moscatel da Casa Perini. Foi feita uma avaliação anual, né, de vinhos e licores por uma associação internacional e a Casa Perini ficou em 5º lugar com o espumante Moscatel. Ele entra na categoria vinhos porque é sparkling wine, né? E olha que maravilha, o 5º melhor vinho do mundo por menos de R$40. Que orgulho pra Olha que orgulho, que maravilha, aqui de Garibaldi, aqui da nossa serra. O melhor vinho do mundo, para quem não viu a pesquisa, é um australiano, tá? Anotei aqui o nome do vinho. Aliás, surpreendente. Nunca vi, nem tomei, só ouço falar. É o Taylor's
Jacquemin Shiraz. É o melhor vinho do mundo. Já tomou, Vitorino? Não, já tomei o vinho Shiraz, mas o australiano, esse aqui eu nunca vi nem Os australianos surpreenderam. Você olha que, se você tiver aí dos 5 primeiros classificados, 2 ou 3 são australianos. É um espanhol e um brasileiro. 5 é um espanhol, um brasileiro e 3 australianos dos 5 primeiros colocados. Mas o australiano é muito bom. Surpreenderam os australianos, estão fazendo vinho de alta qualidade. Agora, é interessante... E a Casa Perini, gente, que maravilha. Que maravilha. Que notícia. Não, verdade. 10 vinhos gaúchos da nossa serra entre os 150 melhores vinhos do mundo. Olha aqui, Vitorino. Isso é maravilhoso, né? Porque valoriza. Eu tô dizendo, os caras ficam comprando essas porcarias do meio do mato lá. Compra não sei o que, com a garrafinha decoradinha. Gente... Vinho espumante de alta qualidade é aqui, da de Serra Caxias, Garibaldi, da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Tem outras regiões vinícolas aqui, Bagé, Encruzilhada, tem as marcas gaúchas lá em Livramento. As marcas gaúchas, sabe? E tem esses passeios bacanas também, né? Na Serra Gaúcha, para degustar, para conhecer as vinícolas, isso é bem legal. Que não é mais, agora é um novo roteiro do turismo aqui, não é mais só Bento Gonçalves, Pinto Bandeira. Tem vinícola também que está recebendo visitação. Flores da Cunha, várias vinícolas. Sim, a região vinícola se tornou um grande polo aqui. Ela é uma região DOC, que é a região de Denominazione de Origine Controllata, que é uma expressão que nasceu na Itália. Sim. E quer dizer região que produz vinho de alta qualidade. Então, assim, o Rio Grande do Sul recebeu esse certificado há muitos anos. Gostei do seu italiano. As nossas vinícolas produzem alguns dos melhores vinhos espumantes do mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Cris que acabou de ler ali o ranking. E esse ranking não é feito por meia dúzia de velhinho, não. Esse ranking é apurado da seguinte maneira: os principais concursos do mundo, eles pegam os resultados dos maiores concursos do mundo, são 14 ou 16 dos maiores concursos do mundo, pegam o resultado desses concursos, fazem uma média e a partir dali apuram os melhores vinhos do mundo. Então, assim, esse Moscatel da Casa Perini, que é o 5º melhor vinho do mundo, ele não foi escolhido por esses profissionais dessa Associação Internacional de Enólogos. Ele somou ponto em mais de uma dezena de concursos ao redor do mundo. Não é apenas um gosto pessoal. Não é gosto pessoal, não é amizade com o dono do bar, não. Que vocês me perguntaram, o primeiro vinho é o australiano, o segundo é o australiano, o Taylor St. Andrews, né? Isso. O terceiro é espanhol, o quarto é australiano, o quinto brasileiro, Moscatel Casa Perini, o sexto espanhol, o sétimo argentino. E aí depois tem Espanha, Austrália, Argentina, Espanha... França e Itália não aparece? Entre os top 10, não. França e a Alemanha não aparece? A França o primeiro país... Nova Zelândia é outro que tem vinhos O primeiro país bons. Que aparece é a Espanha no ranking e depois Portugal no 15º lugar. Que são vinhos maravilhosos também, né? E sabe qual é a explicação? Quando eu vi essa notícia hoje pela manhã, saindo nas agências do mundo inteiro, me chamou a atenção. Aí eu fui ler para tentar encontrar os motivos. Aí fui pesquisar lá na Austrália algumas coisas dos jornais de lá. Claro que eles estão comemorando, a Associação Australiana, a Wine Association of Australia, está dando pulo de felicidade. Mas o que chama a atenção deles? Eles têm uma região árida lá chamada Outback, que é a região do centro da Austrália, que é uma região árida, o deserto é um calor infernal. E eles, surpreendentemente, conseguem, naquela região seca, uvas extremamente doces e ácidas, que são as adequadas para a produção de vinho e de espumantes. Então, assim, eles tiveram uma sacada maravilhosa. Eles, claro, que investiram em tecnologia, tudo, mas estão... Agora, isso aí, Cris, eu parabéns aos australianos, mas eu quero comemorar nós, não apenas Brasil, mas Rio Grande do Sul, a nossa serra. E quero, acima de tudo, cumprimentar as nossas vinícolas, porque acho que a Perini representa todas as nossas vinícolas. Verdade. Lembra do ano passado, quando eu falei aqui, o melhor Chardonnay do mundo tinha sido da Casa Valduga? O melhor Merlot do mundo tinha sido da Casa Valduga, tinha ganhado prêmios na Inglaterra, num daqueles concursos lá, que eu até trouxe os vinhos, coisa e tal. Então, assim, as vinícolas brasileiras estão enfiando prêmio, empilhando prêmio um atrás do outro. Então, você quer fazer bonito, amiguinho? Não precisa ficar botando vinho estrangeiro na sua mesa. Pega um bom vinho gaúcho que você vai estar servindo da melhor qualidade. E também não precisa ir para Portugal fazer esse passeio nas vinícolas. É verdade. Agora você vê como é que é a história. Eu confesso que eu tenho vontade de fazer esse passeio em Portugal. Portugal também deve ser maravilhoso. Eu tive há um ano atrás, eu estive na Toscana e foi incrível.
Parece Bento Gonçalves, muito parecido com a região aqui dos Vinhedos. Na verdade, nós é que somos parecidos com eles, né? Não sei. Mas eu tenho vontade. Portugal eu tenho vontade de ir. Não, mas aí não é pela qualidade do vinho, aí é pelo passeio que eu concordo. Passeio, exatamente. E o Mari quer falar? É um pouquinho mais caro, né? Mas tudo bem. Euro, né? Fala, Marizinho. Não, eu só queria falar da Austrália, né? Aquele país que foi... A terra da ostra. Não, do canguru. Não, da Tem o ostra. rabo Não, é grande. Austrália. Não, por causa do rabo grande do canguru. Se for pro rabo grande, tem outros países que Eu estão só quero na dizer uma frente. coisa para vocês. O que aconteceu com a Austrália? Aquela ilha que tem 7,5 milhões de quilômetros quadrados, fica na Oceania, junto com a Nova Zelândia, que tem mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, que é outro país fantástico com menos de 4 milhões de habitantes. Foi colonizado pelos piratas ingleses. Pelos piratas ingleses, há 250 anos. Depois virou colônia... Daí a gente vem dizer que os ladrões e tal, que colonizaram o Brasil. É isso que eu queria dizer. A Austrália é uma ilha prisional. Horroroso. Do mundo inteiro que ia pra lá. A Chineses, Inglaterra etc. mandava pra Austrália. Os ladrões deles são melhores que os nossos. Bem melhores, olha, dão um show de bola na gente. Hein? Tudo bem que atualidades@pampa.com.br, quem se comunica é Sérgio Goulart. Tudo bem, a gente entende que tem que haver o respaldo judicial no caso do Aécio, mas vem cá, com toda aquela gravação do Aécio debochando e fazendo escárnio e tal, nem precisava ter julgamento para ver se ele vai ser afastado ou não. Mesmo que ele tente falar que é armação ou não, o fato é que ele aceitou a propina e as condições para tal. E se não tivesse armação, ele falaria igual? Pergunta o Sérgio Goulart. Aí foi o que disse o Luiz Fux, né? O Luiz Fux disse assim, se ele tivesse mais ou menos isso, vergonha na cara, ele já teria saído. Pois agora isso mostra como a máquina judicial brasileira é ruim, é medíocre, né? O sistema judiciário brasileiro é medíocre. Ele é muito mal montado, ele é escasso, presta um péssimo serviço à população, custa muito mais do que qualquer outro país. E presta esse tipo de serviço. Então, isso escancara o Brasil. Olha aqui, ó, a dona Ionara de Pelotas mandou uma mensagem interessante. Ela diz assim, boa noite, bancada. Pergunto a vocês, significa então que o Aécio, não podendo sair à noite, só é corrupto à noite? Porque só vai se comunicar durante a noite, Não, né? Leonara, esse tipo de mal aqui, quando atinge 24 horas por dia, mas, sei lá, na verdade, acho que a intenção foi muito mais cortar a balada do Aécio que qualquer outra coisa. E nós estávamos falando antes, né, dos ladrões do Brasil, que são, em comparação com os ladrões de fora do mundo, são bem piores, né? Não tem como comparar, é uma comparação triste. Mas uma história que aconteceu aqui em Porto Alegre, um assaltante resolveu pedir carona no ônibus, né? O motorista do ônibus não deu carona, ele sacou a arma e aí roubou quem estava dentro do ônibus e quando ele foi sair, colocou a arma no seu bolso e deu um tiro na sua própria perna, foi parar no hospital e veio a falecer o nosso ladrão, o nosso assaltante. Podia acontecer com outros, né? Outros poderiam sofrer essa trágica situação. O tiro atingiu a veia femoral. Femoral. Sabia que isso já aconteceu até aconteceu com um noivo? Coisa mais triste, ele botou o copo, a taça no bolso e a taça quebrou. E ele morreu. Cortou. Isso aconteceu com um menino argentino num hotel ali em Bé, alguns anos atrás. O hotel tinha aquelas portas de vidro. O menino não viu, um garoto de 7, 8 anos, bateu ali, cortou a femoral e o garoto foi a óbito. Olha que coisa terrível. Que a veia femoral, quando corta, você tem como estancar. Segundos para estancar. E dificilmente as pessoas não têm preparo para isso, né? Porque a queda de pressão arterial provoca a parada cardíaca, a pessoa... É assustador. Agora, a decisão anunciada no início da tarde dessa quinta-feira, após uma série de cálculos que foram feitos pela Secretaria Estadual da Fazenda, o governo do estado vai pagar primeiro, amanhã, 29, os salários dos servidores do Executivo que ganham até R$ 1.550 líquidos. Não, o Estado é 1.750. Desculpe, 1.750. 1.750, exatamente, 1.750. Mas, como eles não agradam a todos, os sindicatos criticam a decisão do Piratini de pagar primeiro quem ganha até 1.750. Líderes de entidades argumentam que a medida prejudica os demais funcionários públicos do Executivo que
que também precisam pagar as suas contas. Não deixa de ser verdade, só que assim, os sindicatos reclamavam porque os que ganham menos eram prejudicados. Agora estão pagando os que ganham menos, agora os sindicatos reclamam que... Os sindicatos estão na deles, não estão fazendo aquela gritaria, se precisa de clientela agora para pagar imposto sindical, mas há muito tempo o sindicato deixou de ser levado a sério, só é levado a sério pela Justiça do Trabalho. Agora, o presidente da FESERGS, o Sérgio, disse que é uma segregação absurda. Sim, eu acho que essa decisão do governo do Estado, confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o aspecto legal, mas inevitavelmente vai parar no judiciário isso. Isso vai virar uma ação judicial e acho que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vai ter que se manifestar sobre a matéria. Se é possível estabelecer essa forma de seccionamento no pagamento de salários. Eu repito, eu ainda não li detalhadamente, não estudei a matéria para ter uma opinião formada, mas a certeza de que vai parar na justiça, isso eu tenho. Já à frente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul, que é o Sintergs, Neucir André Varnier, também lamentou o anúncio. É uma estratégia ardilosa de segregar os servidores. Penso que o governo está atrapalhado, não sabe o que fazer. Aumentou o ICMS, parou de pagar a dívida e mesmo assim as contas não estão melhorando nada. A gente não acredita mais no que o governador diz. Essa decisão só é boa para quem vai receber agora. Os outros vão enfrentar dificuldades. Não é uma medida justa. Já o presidente em exercício da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar diz que há um grande descontentamento entre os policiais militares. A remuneração inicial de um soldado, por exemplo, é de R$ 3.700. Deixa eu levantar uma questão aqui para a gente discutir. Soldado da Brigada ganha 3 mil e... Cabos e soldados da Brigada, R$ 3.700. Mas então o salário não é tão ruim assim. Então já não é bem melhor. A remuneração inicial de um soldado, por exemplo, é de R$ 3.700. Bom, então já não está tão então, vamos devagar. Vai tomar tiro. Bom, então escolhe outra profissão. Né? Deixa eu levantar uma questão aqui interessante. O governo do Estado, todos esses meses que está parcelando salário, conseguiu quitar todos os salários até o final da primeira quinzena. Na maioria dos meses. Parece que teve 3 ou 4 meses que ele foi até o dia 18, 20, 22, uma coisa assim. Bom, ele conseguiu quitar no mês subsequente até o dia 18. Portanto, o circo não está pegando fogo, não. O mundo não está se acabando. A diferença do Rio de Janeiro, que tem gente do Rio de Janeiro que está recebendo salário de maio. Maio, o Rio de Janeiro está pagando agora. Bom, outra coisa. O governo do Estado apresentou um projeto na Assembleia Legislativa para indenizar esses atrasos a todos os funcionários públicos que receberem esse valor atrasado. O governo do Estado está propondo pagar o índice da caderneta de poupança sobre esses dias atrasados que o governo do Estado está pagando. Tá certo? Então vamos deixar bem claro. A proposta do governo do Estado é indenizar os trabalhadores. Essa indenização vai custar milhões aos cofres do governo do Estado, mas acho que é uma decisão justa. Se está atrasando, que pague o valor atualizado. E é isso que o governo vai fazer. Ou seja, se a Assembleia Legislativa aprovar, o governo vai pagar esses dias que ele está pagando de atraso, vai pagar uma multa que será calculada pelo coeficiente, pelo índice da caderneta de poupança. Agora, tem uma coisa, né, Carla? A iniciativa privada, quando tem um sábado e um domingo atravessado, você recebe ela pelo dia 6, 7, 8, dependendo do dia. Se todos os meses, ou praticamente todos os meses, estão sendo quitados ainda na primeira quinzena, o máximo que está acontecendo no Estado é a complementação salarial uma semana depois. Essa história de dizer que eu não recebo não é assim. Então, eu não recebo, o mundo está se acabando, não é bem assim. O momento está difícil, está ruim. Agora, vamos parar de amplificar, né? Por isso que eu estou dizendo, a gritaria de sindicato aí tem que filtrar. Prezados, boa noite. Minha esposa trabalhou na prefeitura e me disse que uma das causas destas distorções do IPTU são as heranças. Se uma pessoa que recebe um salário mínimo herda uma casa de 1 milhão, ele pode ficar isenta do imposto. E agora? Até mais, Paulo. É verdade isso? Não, Paulo, não é isso não, Paulo. Tem limites legais, aí tem uma tabelinha. A herança, ela é isenta de tributação do ITCD. Ela é isenta no limite de 300 mil por quinhão.
Não tem isso. E fica isenta de IPTU. Não, o IPTU continua correndo normal. O IPTU é de um imóvel normal. É a planta que está calculada errada. A planta não foi registrada. Não existe isenção de IPTU. Existe para imóveis chamados imóveis populares, né? A tarifa social. E eu acho que essa pode ser ampliada. Minha opinião, eu acho que imóveis com valor até R$100 mil não deveriam pagar imposto. E quem ganha uma aposentadoria de um salário mínimo também não pagar, né? O cara ganha um salário mínimo de aposentadoria. Tem uma casinha lá, vai pagar R$500 por ano de IPTU. Mas é só R$500. Mas para quem ganha R$937 por mês, R$500 é um dinheiro que faz... Né? Faz diferença, né? Mas esse caso já é mais complicado, Marne, porque quem é que está habitando a casa? O próprio. Sim, ele. Sozinho? Sim, mas sozinho. E aí? Tá bom, ele consegue viver com R$937? Eu conheço muitas pessoas, especialmente no interior do estado, que estão vivendo com o salário mínimo e ainda ajudam a família. Sim, mas vivendo no interior do estado em imóveis abaixo do valor de R$100 mil. Não, mas que for assim, mas aqui em Porto Alegre nós temos imóveis abaixo de R$100 mil. Eu conheço apartamento para vender por aí de 120, 110 mil. Aí eu já tenho, eu preciso de um estudo melhor, porque daqui a pouco vai ter o estudo menor eu te entendo. Agora é o seguinte, a pessoa ganha isto aí, ela tem um imóvelzinho, ela vai perder o imóvel, porque ela não tem como pagar o IPTU, ainda tem que pagar a luz, tem que pagar isso. Então, eu acho que essas coisas têm que ser vistas também pelos vereadores, porque na hora de pedir o voto tem 500 promessas. Essa é uma discussão interessante para se botar na mesa, quer dizer, o chamado IPTU social, o imposto social. Porque, assim, gente, não dá. Esse exemplo que o Marne deu é interessante. Claro que tem que haver uma fiscalização, senão daqui a pouco todo mundo vai pegar o vovô para morar com a gente para não pagar IPTU. Mas existem também aqui as áreas verdes, né? As casas de uso capião. É que, assim, Porto Alegre é uma cidade complicada, porque você sabia que Porto Alegre tem área agrícola? Sim. Tem área agrícola. Como é que cobra imposto numa área agrícola? Propriedade rural? Imóvel rural? Imóvel urbano? Da função. Onde começa um e termina o outro? Qual é a regra? A regra é se tem criação de animais, se tem isso, tem algumas regras. O cara tem criação de animais, tem a sogra morando com ele. Que barbaridade, viu? Só ele não é só bonzinho. Não. Por isso que ele não casa nunca, para não ter sogra, só pode ser. O Ministério Público Federal, o RS, recomenda a imediata reabertura da exposição no Santander Cultural em Porto Alegre. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul recomendou ao Santander Cultural a imediata reabertura da exposição Quir Museu, Cartografias da Diferença da Arte Brasileira, até a data que estava previsto originalmente seu encerramento, que deveria ficar então até 8 de outubro, mas foi cancelada no dia 10 desse mês. O Ministério Público Federal deu o prazo de 24 horas para o Santander Cultural responder se acatará ou não a recomendação. A recomendação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal ressalta que os organizadores da exposição poderão adotar medidas informativas ou de proteção à infância e adolescência em relação a eventuais representações de nudez, violência ou sexo nas obras expostas e também medidas visando a garantia da segurança das obras e dos visitantes. Que era o que deveria ter acontecido desde o início. O Ministério Público Federal também recomenda que o Santander Cultural realize às suas custas nova exposição em proporções e objetivos similares à que foi interrompida, preferencialmente com temática relacionada à diferença e à diversidade, e que esta esteja aberta aos visitantes em períodos não inferiores a 3 vezes o tempo em que a Quir Museu permaneceu sem visitação, a título de compensação pelo período em que a exposição permaneceu sem acesso ao público em geral. Aliás, em Nova York, eles estão colocando nos prédios e tal as imagens dessa exposição. Estão fazendo... Tem frases em apoio. Exatamente. Também. Que maravilha. Tá, e aí como é que fica então, hein? Os pedófilos e essa gente que está cometendo esses crimes, qual é a autoridade moral que o Ministério Público Federal vai ter para processar essa gente se ele, com imagens de pedofilia, está recomendando a reabertura? Aliás, até dando prazo para responder se querem abrir ou não. Olha, o Ministério Público Federal, estou surpreso com isso aí, porque eu sempre levei o Ministério Público Federal a sério, mas olha, se meter desse jeito numa bobagem dessa... Olha, isso aí tem um componente ideológico, esquerdopata, que foge de qualquer tipo de compreensão. Tenho certeza que agora... Olha, que fora, hein? Meus caros promotores do Ministério Público Federal. E os senhores que têm como função constitucional defender a lei.
Que bacana. Mas vamos liberar, então... E se retirar aquelas gravações? Não, mas a recomendação ali na íntegra. A recomendação é exclusivamente estabelecer limite limite de faixa etária. Exatamente. Mas para um pouquinho, e a ofensa à religião? Olha, eu sabia, olha aqui, ó, eu tô aqui com o Face aberto, né? Eu quero saber quem é o promotor que assinou isso aí depois. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Conhecer essas pessoas. Enquanto isso, eu quero agradecer as manifestações no nosso Facebook do Atualidades Pampa, né, que tem as nossas fotinhos lá, e eu tinha certeza que depois dessa notícia as pessoas já iam começar a se manifestar. E o Ricardo disse assim, Ricardo Filho, Vitorino, nos salva por aí, por favor, o que é essa do Ministério Público Federal? A Ilka diz, Carla, teu cabelo tá show, beijos a todos. Hoje eu fiz umas luzinhas, eu fiquei mais loira, né? Não sei se não tô me achando loira demais, mas enfim. A Marlene, a Carmen, a Nailce, a todos que se comunicam através do Face, o nosso grande abraço. A gente sempre vai lá dar uma curtida, com exceção do Marde Barcelos, que nós mostramos para ele, porque ainda não tem Facebook. Não botei. E os telespectadores também estão perguntando, a Jussara, por exemplo, pela Magda. A Magda volta amanhã. Ficou ausente 2 vezes nessa semana, foi apresentar alguns eventos e hoje ela está na OAB. Falando em OAB, hoje eu encontrei uma senhora, a dona Marlene, que é telespectadora de todos os dias aqui. Gosto muito do programa, gosto de todos lá. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Ela me achou alto, né? Até gostei, disse que eu estava bonita e tal, aquelas coisas todas. Tem uma de Chicão Tofani. Falando de Chicão Tofani, ela me perguntou por que aquela moça, a dona Jéssica, implica tanto com o senhor Chicão Tofani. Ai, que bom, daí o Chicão fala alguma coisa, Chicão. Como entra assim? no programa. Eu dona Marlene. Explico com ele, dona Marlene, é que às vezes não dá, né, pra simplesmente escutar as declarações dele e ficar quieta. Não posso fazer isso. Mas eu preciso defender as mulheres, porque é complicado. Eu tenho a pauta que vai fazer tu te manifestar no programa. A morte do dono da Playboy, Hugh Hefner, morreu aos 91 anos de causas naturais, morreu em casa. Ele que transformou o seu estilo de vida num estilo de vida desejado por milhares de homens no mundo e mudou a maneira como os americanos da nova geração e da alta sociedade dos anos 50 e 60 passaram a viver. O caso do Hugo Hefner é o seguinte, o Hugo Hefner, o mundo editorial mundial, ele deve ao Hugo Hefner. Porque o Hugo Hefner ele criou um estilo editorial único, a Playboy. Abriu oportunidades para inúmeras mulheres saírem nuas e criou-se uma indústria editorial, uma indústria de sexo, entre aspas, extremamente legal, interessante e um estilo de vida. O Hugo Hefner é um dos grandes homens do século XX. Deus levou ele tarde e com muita justiça, porque ele abriu portas. Chicão. Não, devasso na tua cabeça, que tudo é devasso. Sai daqui e vai dormir em volta dos livros, tá errado isso. O Hugo Hefner criou. Não sei se eu queria, porque eu teria capacidade de ser, porque era um homem inteligente, acima do tempo dele. Ele criou um estilo de vida, mas pro Zay Atolada aqui, que vive lendo livros de Nietzsche e Goethe, isso aí o Hugo Hefner não existe. O Hugo Hefner, os clubes Playboy criou um estilo de noite diferente, sabia? Era um velho safado. Nos Estados Unidos, ele virou Como é que é, Marcos? Era um velho safado. É pratinha safado. E o que é aqueles velhos decrépitos escritores do século XVIII que tem uma filosofia que não é mais aplicável na época do Facebook? Hugo Hefner se atualizou. Fala do Hugo Hefner, Hugo Hefner se atualizou, se reciclou através dos anos, tornou a marca Playboy uma das maiores marcas do planeta. Deixa eu te falar só um parênteses seguida por disso. inúmeros. O coelhinho com a gravatinha borboleta é uma das marcas mais reconhecidas no planeta. Juntamente com a marca da Marlboro. Olha não só, precisa nem ter escrito Playboy. O cara criar isso aí é um gênio. Lógico, para as pessoas atrasadas, que aqui sexo, a mulher não pode estar nua, ele abriu oportunidade para o mundo inteiro. Muita gente começou, que nem Cindy Crawford, nas capas da Playboy. A Playboy foi um marco e é ainda indivisível no planeta. Ô, Marne, tu já não tinha umas Playboys em casa? Sempre, eu tinha coleções dessa revista. Sabe quem foi a primeira capa maravilhosa? Eu li as entrevistas e olhava aquelas mulheres bonitas sem ter pornografia.
Agora, que ele era um devasso, ele era um devasso. Pô, ele tinha licença poética pra ser. Ah, bom, então tá. Ele já com 91 anos de idade, macróbio, ele estava macróbio já, e casei de novo. Sinto uma pontinha de inveja. Mas eu não tenho inveja. Pergunta. Ele não tinha livros em casa. Hein? Tem uma pergunta pra te fazer. Pode fazer, sim. Sabe quem foi a primeira capa da Playboy? Não. Marilyn Monroe. Então, aí. Ele já começou muito bem, obrigada. Hugh Hefner pediu, eu não acompanhei as últimas notícias a respeito do seu funeral, ele pediu para ser enterrado ao lado de Marilyn Monroe. Ele já tinha comprado um jazigo ao lado da Marilyn num cemitério em Los Angeles. Ele é de Chicago, mas quer ser enterrado ao lado de Marilyn Monroe. E outra coisa, em Los Cris, Angeles. o mais importante, Cris, quando as pessoas falam a Playboy não tinha conteúdo jornalístico, as entrevistas mais geniais da história do jornalismo foram nas capas brancas da Playboy. Tinha umas entrevistas muito interessantes. Playboy é um marco, Ele saiu por cima. Ele saiu por cima. Ele saiu. Ele Mas é essa um história das legítimo bom entrevistas vivan, mais né? geniais aí é exagero. Alguma entrevista A Playboy brasileira, então, na época áurea, foi uma referência editorial da editora Abreu. E depois Continuo achando que ele era devasso. Todo mundo é devasso entre quatro paredes aí, tá cheio de devasso. O senhor eu não considero o senhor devasso, o senhor é um homem puro. Eu sou um cara puro. Você mesmo Isso aqui já virou sacanagem, pô. Ô, Mano, ele abriu a boca. Tu tá ancorando a sacanagem desses caras aí. Ancorando. Tu tem que dar um cartão vermelho pra esses caras aí. Eles são é um desfavor ao jornalismo que estão fazendo. Ô, Marne, mas ele era tão devasso que hoje, depois do anúncio da morte dele, surgiram alguns memes na internet, né? As pessoas sempre fazem uma brincadeirinha. Sim, claro. E aí, Por exemplo? uma das fotos que foi muito compartilhada era que não pode se dizer que ele foi por um lugar melhor, né? Porque ele sempre viveu num lugar muito No bom, paraíso. cercado de mulheres muito bonitas, né? Não dá pra Aí, ele, aí né? também pra se controlar fica difícil, né? E a esposa dele pra que entender, eu não vai ter direito à fortuna, né? Diz que eles casaram, porque lá nos separação Estados total de Unidos, bens. Ela é bem diferentemente do jovem, né? Brasil, Pode casar de novo. É que lá nos Deve ter Estados 22 Unidos, anos. diferentemente do Foi Brasil. em 2012, ela tinha 18 anos. Diferentemente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos os casamentos não são uma mera formalidade cartorial. Lá eles fazem contratos. As pessoas entram no casamento sabendo como vão sair caso ele termine. Ele deve ter dado bastante presente contrato. pra ela. Sim, Deve ter deixado ela super bem. Não deixou ela desamparada, né? Ele dava presentinho, as coelhinhas viviam bem, ex-mulher, casa ninguém das ficou mal. Ninguém ficou mal. Agora, a verdade é que a Playboy, em tempos de alta tecnologia, perdeu muita força, né? Sim. Perdeu A internet tendência, tirou a força da Playboy, tendência, né? As Assim como revistas, de todas as a mídia impressa, com Caiu o tempo muito. está sendo devorada pela Exatamente. tecnologia, é inevitável. Então, Mas assim, a curiosidade, porque a Playboy, ela mexia mais do que com a busca, na minha opinião, tá? Com a busca da informação, com a curiosidade das pessoas de ver uma grande estrela do sim, cinema, da novela. Era o nua. gancho, era o gancho. Era o que mexia, a curiosidade de ver a mulher nua. E a internet acabou com isso. Agora, o final das grandes publicações impressas, passando pelos jornais, é uma realidade que não tem mais como fugir. Não. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. O nosso jornal O Sul, quando se tornou o primeiro jornal eletrônico do sul do país, até hoje, ele quase triplicou a sua leitura. Olha só. O volume de downloads hoje do Jornal O Sul é imensamente maior do que era, A compra dele impresso. do que quando ele teve os tópicos de leitores. Então, assim, isso é uma realidade inevitável. Eu diria que hoje, jornal eletrônico no sul do país, o mais lido é o jornal O Sul eletrônico. Mais lido que as publicações impressas. E atualizado a todo momento. E é de graça também, né? A pessoa não precisa pagar. Então, Exatamente. assim, a informação, você vai lá- acesso do nosso telespectador, né? Do internauta, Sim. sem precisar pagar R$1. Essa é a tecnologia do futuro, entendeu? O sujeito pensa assim, pô, vou passar um papel agora, pô, não, ele vai ali, acessa www.osul.com.br, vai ali, baixar Jornal O Sul, formato PDF, pipa, baixa.
Ou o aplicativo também, né? Ele chega ali, vai ler rapidinho, coisa e tal. Vitorino, é que um jornal impresso não tem mais razão de ser. Mas isso aí, tudo que o Vitorino está falando é uma verdade. As publicações. As revistas também, elas estão no final. Mas nada vai substituir o glamour de uma mulher ser capa da Playboy e fazer uma festa de lançamento numa casa noturna top em São Paulo, como foi nos últimos 20 anos. Isso aí que fez Juliana Paz, todas essas pessoas. Tinha glamour, mas hoje virou CPF tudo isso aí. Hoje é coisa do passado. Os cachês eram milionários para as estrelas. Eram eventos chiquérrimos, com patrocinadores, com alta sociedade. E tu lembra que a nudez era aguardada, tipo a tão aguardada nudez da Bruna Lombardi. Mas não era uma... da Maite Proença. Não era uma nudez despudorada, não era uma coisa despudorada. Não, era sensual. Era um nu artístico. É tipo o Chicão Tofânio, nu artístico. Na base de galerias agora. Os nu em Nova York, naquelas megas galerias, com aquilo que eu fiz multiplicado por 10 em termos de sofisticação de cidade, de cabeça, de crítica e de Nova York, né? Porque aqui a crítica aqui é muito fubangueira. Ela só fala de coisinha nada a ver, bababá. Tu faz um ensaio fine art, Porto Alegre, Neofield, onde é feito no mundo inteiro, em Xangai, Hong Kong, Jacarta, Londres e Nova York. A imprensa tal, imprensa escrita, nossa, não dá uma linha. Agora depois querem ser, que nem o Mari disse, imprensa a nível nacional. Nunca um jornal gaúcho vai ser um jornal a nível nacional. Por quê? Porque eles não têm a visão globalizada nacional. Isso aí, Estadão de São Paulo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, tem, infelizmente. Eu falei aqui... Tu falou isso aí comigo. Sim, eu falei. E é uma verdade isso. Se o Chicão tivesse feito o que ele fez aqui em São Paulo, ele teria sido... Eles são muito proviceiros. Eles querem botar no jornal o Bueiro, que arrebentou na Vila Tal, o ônibus que não chegou. Não pode falar com a pessoa que está numa outra emissora. Não pode. O cara da emissora não pode falar com a outra, porque eu sou da Pampa. Eu estou na Pampa há 25 anos, o cara do outra emissora. Isso aí, isso é jornalismo? Isso é mandrake total. Isso é dor de cotovelo. Agora, o que eu me sinto bem quando eu vou me deitar é que eles se deitam do lado de Jacaré, e são feios, barrigudinhos, cheios de espinha e CPF. Então eu já fui vingado, Vitorino. Agora, mudando... Eu me deito com jacaré todo dia. Tu é adolescente? Eu falei pra você, né, Costa. Tá bom. Não é mais do Piu-Piu? Não, do Piu-Piu. Não, Piu-Piu eu não peço, É uma coleção de bichos. É a pantufa. A pantufa é que é Piu-Piu. E a pantufa é cor-de-rosa. Não é amarelinho, Piu-Piu. É amarela, né? Ah, é amarelo. Desculpa. O pintinho amarelinho. Bom, enfim. Pintinho amarelinho, é? Olha aqui, ó. Atualidades@pampa.com.br. Quem se comunica é o Rafael Correia. Ele diz que eu gostaria de saudar o que disse a professora de Segurança Pública do Rio, Jaqueline Muniz, para o canal G1 da Globo, onde ela afirma que a ocupação militar no Rio parece mais um desfile de 7 de setembro para a televisão filmar do que promover segurança efetivamente. A situação do Rio de Janeiro é complicadíssima. Os vídeos que chegam são absurdos. A entrada da favela, da Rocinha, olha, eu nunca vi tanta bala no chão, as paredes completamente furadas e não são furos assim de 38. E essa professora chama isso de desfile de 7 de setembro? Isso que você está descrevendo? É de um lado do outro, né? Porque o que tinha de bandido correndo, olha, eu nunca vi essa professora, isso aí essa professora perdeu a oportunidade de falar. Mas diz que hoje a situação na Rocinha é bem mais tranquila, as escolas porque o exército está lá e amanhã o exército vai deixar. Amanhã já sai? Amanhã já sai. Tudo bem, mas assim, mas isso não dá o direito à professora dizer que aquilo é desfile de 7 de setembro. É necessário. A população está se sentindo mais segura com a presença do exército, mas amanhã eles já... Olha aqui, ó, a professora Lúcia de Gravataí mandou uma mensagem aqui bem interessante. A professora Lúcia diz o seguinte: boa noite, sou professora estadual e meu marido é policial civil. Não vamos receber nada agora. É uma situação difícil. Eu queria saber se só esse governo terá que responder pelas contas do Estado. E os governantes anteriores, como estão as contas? No Rio de Janeiro, já se sabe onde o dinheiro do Estado foi parar. E aqui? Um abraço, professora Lúcia de Gravataí. Professora, concordo em gênero, número e grau com a senhora. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que agora vai analisar um pedido do Ministério Público de Contas para olhar as contas do município. Como assim? Isso é obrigação.
Está lá, a função do Tribunal de Contas é conferir, checar as contas das cidades, dos municípios, enfim, coisa e tal. Tinha que ter feito isso com o Estado também, né? Aliás, tinha que ter feito em governos anteriores do Estado. Então, professora, concordo com a senhora, professora. A sua pergunta fica no ar e acho que ela é uma pergunta que responde muita coisa. Aqui no Facebook ainda, as pessoas estão pedindo para a gente mandar um beijo para Tramandaí e Caxias. Lá vai o nosso beijo para Tramandaí e Caxias. Olha só, Tramandaí é fashion, Chicão? Tramandaí é fashion? Não, eu acho que depende do estilo que tu veraneia em Tramandaí. Se tu parar naquela Avenida Emancipação, sentar no banco, comprar um pantio e uma pipoca, não é fashion. Picolézinho. Agora, se tu passar com uma mulher legal, bacana, que tem as tuas relações, e vai em direção à praia e volta pra tua casa, eu acho que é normal. Eu acho que a praia deixa de ser fashion, Vitorino, quando tu cria hábitos farofeiros na praia. É verdade. Coisa boa! Não, e aquele meio alto. Não, O hábito farofeiro eu digo que é falta de estilo. Fazer farofada na beira da praia, que delícia. Né? Levar então, a galera vai no camp, põe uma barraca lá. É uma diversão, fazer um churrasco. Fazer um churrasco, eu acho de churrasquinho na beira da praia. Asinha de frango, que o Mário gosta. É o máximo. Mas dá pra comprar aquele franguinho de padaria, né? Sim, aquele que fica lá na TV de cachorro. Isso, aquele. Dá pra levar. Ah, não, aí é pior. Aí leva a história e faz o churrasquinho na beira da praia. Comprar pipoca, o algodão, aqueles é comprar um frango e o balão aqui. Existe a farofa VIP. Tem a farofa dela. Ela chegando de Mercedes com o motorista fazendo isso. Farofa. Que tu leva Essa é a farofa ruim. Imagina o Vitorino de calção amarelinho, Segurando o algodão com o algodão e comendo aquele churrasquinho. Agora, Mário, só me diz Até uma coisa. porque comprar coisa na beira da praia é perigoso, né? Porque a gente não sabe a procedência. É verdade, e também é muito Agora, caro. Então, coisa boa levar um cooler cheio de coisa. Não, isso aí eu acho legal. Mário, só uma coisa, Mário. Churrasquinho legal. Vazinho, só me diz uma coisa. Isso aí fica milanesa com areia. Uma linguiça, salsichão, então salsichão. Eu acho uma falta de bom O Mário gosto. gosta de salsichão do Mário. Vitorino, eu acho uma falta de bom gosto. Eu sou teu amigo. É o assisti, grosso ou fino. Mas eu acho o seguinte: o cara ele fazer gosta de churrasco grosso. em casa. Não me convida, por favor. Me convida para ir no barranco, na brasa, na parrilha. Eu acho a coisa mais século XVIII. Fazer um churrasco em casa, Ai, de salmoura. Chicão. Nada a ver isso aí. Tu não tem amigos, né? Porque coisa boa é Mas reunir não para os meu lugar. amigos. Para meu lugar, eu Posso quero. falar? Um a Tu menos tá pelo nosso gritando mais do que Mário, qualquer excelente. um aqui nessa mesa, pelo amor de Deus. Mas que isso? Vai ela com fez? surda aqui do lado dele. Nem falou hoje no programa. Quando fala, grita. Isso aqui é uma implicância total. Não, é implicância. É que meu ouvido não é pinico. Olha só, eu acho que é muito legal reunir todos os amigos em casa, fazer churrasco, Dona coisa Jéssica tem boa, razão. jogar conversa Eu adoro fora, também. relembrar os velhos tempos. Eu adoro. Eu tô fora dessa farofada. Tá, porque o Eu vou no barranco lá e Chicão tem não um gosta de garçom comer pra mim. carne, É caro não pra caramba. bebe, não Mas adianta. meus amigos são tudo ricos, não tem Tá, problema. Chicão, mas olha só. Então, um assunto fashion. Pode ser assunto fashion agora. Melhor mudar de assunto mesmo. A vitória incrível ontem do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain-des-Prés. Mostrou que vai ganhar essa Champions League, na minha opinião, junto com o Real Madrid, o favorito. Ele literalmente atropelou tanto o Bayern de Munique, tanto, humilhou tanto que o técnico do Bayern de Munique foi explodido hoje. Imagina. E o Neymar brilhou. Brilhou Neymar demais. é uma estrela que Deu passe pro com a primeiro bola gol. nos pés é difícil. Foi um jogão de bola. E o Deu passe Neymar- pro o primeiro Neymar- gol do Dani Alves, fez um gol e ainda deu um tapinha no Cavani. Comemorou com o Comemorou, Cavani. abraçou o Cavani, mostrou o fair play nisso aí. Aqueles abracinhos do Neymar com o Cavani é que nem nota de R$3. Né? É que nem os abraços aqui na mesa, aqui, né? É abraço pro Godinho, Nota né? de R$3. Que nem o recibo do Lula, né? É que nem os recibos do Lula. Mas pelo menos ele fez o papel dele. Eu vou falar uma coisa pra você. Né? O Teve Paris fair play. Saint-Germain- Foi lá, o Cavani fez o segundo gol do PSG, foi lá abraçar o cara. Paris Saint-Germain. A Adriana Marimon, que tá certa, a mulher do Jorge. Chicão, eu te convido para comer um peixe em casa e não um churrasco. Valeu, Adriana. Pode E ser peixe também na é churrasqueira. radoque. Peixe que é com o espinha. Não, só peixe chinelão. Bagre, papaterra, bababá, mandinho, lambari. Aí ela faz radoque em casa. Radoque é muito bom. Radoque é muito bom. A Doc é maravilhoso. E outro peixe maravilhoso. Fala, Vitorino, que tu ia falar A robalo é o peixe predileto em Brasília. É o meu peixe que eu gosto de ver de galo, pá. Também. Tem no bar, só vai convite de Tá amigos. cheio ali. Me convida para ir no bar. Ô, Vitorino, 200 sabe falar quilos de sobre a Nambla? Eu quero.
Nambla. Tem um telespectador que está aqui, já mandei pela 4ª vez, Vitorino, pelo amor de Deus, o Fábio Duarte. Fala sobre a Nambla. Traduza. O que tu fala do cabelo? O Vitorino não sabe, que milagre. Vai chover. Vem de encontro com o que museu. Me ajuda, me dá um tópico aí, me dá uma frase, qualquer coisa. Viu, Fábio? Manda um outro e-mail, por favor. Manda o link. Pra mim saber o que é. Pra mim tem alguma coisa por trás dessa Nambla aí. E alguma coisa por trás não é legal. Bom, mas enfim, o que eu Wilson disse que a Jéssica tá igual aos anos 70, vestida que nem uma senhora dos anos 70, mas eu acho legal o estilo da Jéssica. Isso é estilo, meu amor, não é? É um estilo retrô, vintage, sabe? Quem é que a Jéssica tá lembrando? A Jéssica tá muito bonita, ela é muito de bonita. Hollywood. Como é o nome dela? Audrey Hepburn. Espera um pouquinho. Eu acho que o cara vai ser que a Jéssica tem que estar de terno, assim, gravata. A Christie fez um leilão hoje acidez. de imóveis e coisas dela. Foram angariados $7 milhões. Christie's? Isso. A Nambla. 7 milhões de dólares, vestidos, Olha, a tua assessora. sapatos. Eu achei aqui no Google. A Nambla é uma associação norte-americana do amor entre homens e garotos que fala sobre a pedofilia. Tem que estudar. A ONG faz parte do contexto do ativismo. Assim, com todo o carinho e respeito ao nosso telespectador, mas eu me recuso a estudar, ler ou comentar. Tá louco. Desculpe. Agora o pessoal tá querendo queimar a perina aqui, eu não vou falar, porque quem gosta de vinho toma Zapata, Catena, argentino, então eu não vou comentar. Eu não curto vinho, curto Coca-Cola e suco. Eu sou geração saúde, galera. A respeito do cancelamento, saúde de noite. De hoje aqui, E pior é que ele bebe só água mesmo na noite. Ele vai pra noite. Coca-Cola ou água. Boa noite. A respeito do parcelamento do estado do Rio Grande do Sul, tem o direito de reclamar os servidores, mas tem muita granalização. Ou seja, se não é meu partido no poder, é terra arrasada. Quero que em 2018 entre um governo destas siglas mais atuantes, hoje na oposição. Vamos ver o que eles farão? Nada. Vão dizer que o Sartori quebrou o Rio Grande do Sul. KKKKK. Nosso telespectador Manuel Azevedo. Eu fiz uma descoberta muito bacana hoje. Eu vou ter um a menos no churrasco lá na minha casa para comemorar o prêmio Press que eu vou ganhar. Eba! É porque o Chicão não gosta de churrasco? É o Chicão não come churrasco. Ele não gosta. Amigo em casa. Eu tô esperando o convite em tempo para nós ir no 300. Vou fazer na minha casa. Até hoje? Até hoje não me pagou 300. Então, mas Tem um menu de segunda a quinta que é R$59,90. Eu já falei várias vezes e tu nunca pode, porque tu que não É que eu tô pode. sendo muito agendado, sou muito solicitado. Sou muito agendado. O problema é que não tem quase homem em Porto Alegre, gente. Então eu agenda até abril. Não, olha só o Chicão mesmo. Vamos dar um ar de seriedade para esse programa, pelo amor de Deus. Vitorino, ficamos de ler os nomes da votação quanto a respeito do IPTU. Isso, o seu João Batista Silveira, nosso telespectador, está reclamando aqui. Cadê? Então vamos lá. Chicão, anota aí, Chicão. Anota aí. Quem votou contra, eu quero contra. Que votaram a favor do reajuste. A favor do reajuste, exatamente. Vereadores que votaram a favor do reajuste do IPTU, Quero ver quem eu me dou. seguindo o projeto do prefeito Marquesan. Vereadores que votaram a favor. Rodrigo Maroni. Não conhece, cara. Do Podemos. É aquele dos o dos cachorros, animais. dos bichos, Esse não interessa, esse cara é um nada a ver. João Carlos Nedel. Não conhece. Ayrton Ferronato. Nem sei quem é. Tarcísio Flecha Negra. Esse cara é do futebol da antiga, eu tô falando. Moisés Maluco do Bem. Como assim? Muita loucura. É o nome do vereador Moisés Maluco do Bem. É o maluco beleza. Cássio Trogildo. Esse cara aí já era pra tá aí, né? Depois Luciano Marco Antônio. Meu amigo, fiquei chateado agora. Luciano. Paulo Brum. Mauro Conheço. Pinheiro. Doutor Goulart. Se absteve da votação o Reginaldo Pujol. Deu uma amarelada bacana, hein, vereador? É. Os que votaram contra o projeto: vereador Felipe Camozato, João Bosco Vaz, Mauro Zacher, Márcio Binzeli, André Caruz, a comandante Nádia, Idenir Sequim, Mendes Ribeiro, Walter Nagestein, Cassia Carpes, Mônica Leal, Ricardo Gomes, Alvoni Medina, José Freitas, professor Vambert de Lourenço, Paulinho Motorista, Fernanda Melchiona, professor Alex Fraga, Roberto Robaima, Adeli Cel,
Aldacir Oliboni, Marcelo Esgarbosa, Sofia Cavedon e Cláudio Janta. Pô, legal. Então esse pessoal aí Esse foi o voto. livrou a população. Foram os votos dos vereadores de Porto Alegre. 25 contrários ao projeto e 10 votos a favor. São 35 vereadores que tem a cidade de Porto Alegre? Sim, 36, porque o Reginaldo se absteve. 36 vereadores tem a cidade de Porto Alegre, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, menos de 1,5 milhão de habitantes. Goiânia já passou Porto Alegre, Goiânia já tem mais habitantes que... já está maior que Porto Alegre, Goiânia. É essa coisa que o Chicão fala, pra que tem tanta gente trabalhando, quanto é que ganha um vereador? Pô, Bastante. E quanto custa um vereador com todos os CCs e não sei mais o que, o salário... A estrutura de um vereador. O salário esse que é o problema. A Câmara de Vereadores... É o que vem no entorno. Câmara de Vereadores de Porto Alegre é uma gaiola de ouro. Se todos os funcionários que estão lotados ou à disposição lá forem trabalhar, ninguém anda no corredor, não tem espaço físico. Posso falar dos aniversariantes? É brilhante. Por isso que o Idenice quer que o Idenice Simonetti quer que tu te candidata a vereador e vai ter Eu voto no Vitorino. Eu vou fazer campanha de graça pro Vitorino. Olhar na noite, microfone, aí vai todo mundo embora, que ele vai falar toda a sessão, aí vai todo mundo embora. No Prêmio Press ele já tem uma febre, se ele vai ganhar, daí a gente já sabe Não, ele vai ganhar, te candidatar. certeza. Isso aí é A concorrência é muito ruim no Prêmio Press. Por também, né? enquanto, Vai ganhar por ausência de nós realidade. podemos Não, são bons acessar o www.press.revistapress.com.br, acessar o site da Revista Press, ir até Prêmio Press, ali acessar as categorias que estão sendo votadas. O número 6. Número 6, que e o é número 17. melhor Até isso ele comentarista interrompe. de TV, para Gustavo Vitorino / TV Pampa. E qual é o número do melhor programa de 17. TV? Número 17, melhor programa de televisão para atualidades Pampa / TV Pampa. Por enquanto é isso, depois a gente vê, né? Primeiro aniversariante, Jorge Clemenceau. Jorge Clemenceau foi primeiro-ministro 3 vezes da França e foi uma das personalidades mais importantes da Primeira Guerra Mundial. Graças a esse senhor, foi criado o Tratado de Versalhes, que esmaga a Alemanha e provoca o surgimento do Partido Nazista e provoca, é claro, a Segunda Guerra Mundial. Ele é um dos grandes responsáveis por isso. Apesar de que a história da França, alguns colocam ele como um herói e outros colocam ele como alguém, como diz o Chicão, nada a ver. Ed Sullivan, que foi o maior apresentador da televisão americana, foi o primeiro apresentador de expressão nacional. Os Beatles, Elvis, Sinatra, todos compareceram no programa de televisão que ele fez na CBS durante a sua época de ouro. Marcello Mastroianni estaria de aniversário no dia de hoje. O maior e mais famoso ator italiano de todos os tempos. Vitor Jara, que é um cantor, compositor e ativista chileno que foi morto pela ditadura do Pinochet. Ele foi executado com apenas 40 anos de idade. E ela, dona Cris Bart, Brigitte Bardot. Maravilhosa. Brigitte Bardot, completando hoje 83 anos de idade. 83 a Brigitte Bardot. Imagine só. Esses dias eu vi um filme dela com o Marcello Mastroianni, pode ser? Pode ser, mas o maior sucesso foi E Deus Criou a Mulher. Eu não me lembro se foi esse o filme que eu assisti dela. Ela era muito sensual, principalmente para a época. Porque, claro, tu descontextualizar da época não te parece tanto, mas imagina. Década de 50 e 60. O filme Deus Criou a Mulher, que foi dirigido pelo marido dela, ela faz uma dança, né, com o Jean-Louis Trintignant. Ela faz uma dança e ela levanta a saia e gira, mas é um negócio impressionante. A primeira cena ela está nua, deitada, claro, de costas. A câmera avança e mostra ela nua de costas. Imagina na década de 60, início de 60, apareceu uma atriz nua. Tim Maia estaria de aniversário hoje, completando 75 anos. O síndico, grande figura. Ele morreu muito jovem, 55 anos. Mas eu não conseguia cantar mais uma música completa. Porque no final eu já fui em vários shows dele. Ele xingava a banda. E aí no final ele cantava só o início. Xingava. Depois ele... Mas eu acho que aquilo já era teatro. O Tim Maia era uma figura. Não era, aquilo ali era... Ele bebia e cheirava. Ele Ficava cantando. Não pagava ninguém. Vambora, Vitória Regia. Vitória Regia era a banda dele. Vambora, né?
Eu que meu portal, virar pra lá, sai terça, tá ruim, sai terça. Meu portal, era uma figuraça. Eu me lembro a imprensa... E era divertido igual, né? A imprensa do Rio de Janeiro colocava um facsímile, uma fotografia do cheque, mais um cheque sem fundo de Tim Maia. Ele ficava enlouquecido com aquilo. Já leu a biografia dele do Nelson Mota, Marcos? Não li. Assisti o show dele no Canecão. Ele, no encerramento do show, agradeceu os músicos, apresentou a banda Vitória Régia e disse, senhoras, bom, eu queria agradecer o fulano, a Vitória Régia, o fulano, Beltrano, eu era amigo do Bidinho, saxofone, na banda dele, e o Cezinho, que era baterista, também era meu amigo, e assistiu, terminou o show, ele disse, bom, e agora a todos boa noite, obrigado, vamos para a última música, e uma recomendação a todos os músicos, mate um operador de áudio, faça isso pela humanidade. Ele disse isso no final do show. O Vitorino, se fosse escritor, técnico dele. A primeira obra dele teria um volume de 2.000 páginas, né? Posso ligar? Bom. Por quê? O Marcos. E o Tim Maia, que quase morreu no palco, né? Não, ele não morreu no palco. O Chicão perdeu o freio. Bateu fora da casa, pode ligar. Vai bem devagar. 15 minutos. Ele quer fazer uma ligação na hora do programa. Ellen Safiro, cantora inglesa. Te liga no programa. Silvia Cristel, daquela série de filmes Emanuele. Era lindíssima essa mulher. Clássico. Mas ela sumiu, né? Ela já faleceu, inclusive, né? Ela voltou a viver na Holanda e tinha uma loja lá, ela morreu bem pobrezinha, viu? A Roberta Miranda está completando hoje 61 anos de idade. A Teresa Collor está de aniversário hoje. Eu conheci a Teresa Collor, realmente é uma graça. Naomi Watts, atriz anglo-australiana que fez o último King Kong, é outra mulher linda. Lindíssima. Patrícia França, lá do Recife, né? Está completando 46 anos. A Guta Stresser, a atriz brasileira, que fazia A Grande Família na Rede Globo. São esses os aniversariantes, dona Carla. Olha, o Bruno Luiz disse que a Jéssica está parecida com a Jennifer Aniston, só que mais bonita, claro. Tá bombando hoje, hein? Muito obrigada. Não, a Jéssica é parecida com a Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence tem um filme que igual a Jennifer Lawrence. retrata um episódio da minha vida. Ela foi passar a lua de mel com um cara e ficou sozinha na lua de mel. Eu tive um episódio desse em Cancún, fui passar a lua de mel e a mulher ficou, eu tive que voltar sozinho. E levou o pedal. Levei o pedal da lua de mel, a coisa mais triste que tem tudo no país. Olha, quem mandou, né? Quem mandou? Senhor Chicão, emoção. quantas vidas o senhor já viveu em uma só? Ah, um monte. Mais que um gato. Aproveitou. Não, o gato só viveu 7. Então, eu já vivi Mas aqui na luta, né? Que todo Na dia batalha uma todo guerra, dia. agora detalhe. e não fez nem 60 ainda. E não fiz 60. O senhor não consegue fazer 60, né? Tu consigo 59. 6 de dezembro. 6 de dezembro. Olha Ué, aqui. podia dar pra ele o liquidificador desse. o por exemplo. O liquidificador. Vitorino dá, né? O Vitorino O daria. Vitor vai ficar até Vitorino- 2022 sem Vitorino- liquidificador. Caramba, o que dá? O liquidificador custa 50 pila. Mas vai ficar na fila da loja lá. É uma coisa CPF. Vai lá e compra pro cara. Compra 50 pila, dá 10 cheques de 5 reais lá pro cara. Mas se nem a janta no 300 ele não pagou pra ti ainda, vai pagar um liquidificador. Pela primeira vez ela tá concordando comigo, eu, essa humilde pessoa. Sim, mas a janta, pra pagar a janta pra ele tem que estar junto. Eu vou comprar uma janta que ele numa não quentinha, pode nunca. eu vou mandar pra casa dele. Ele tá sempre ocupado. É que hoje eu fui bang até as 4 da manhã, querido. Nossa. É todo dia bang. Bom, então é tiroteio. Eu vou pegar uma quentinha do 300 com a logo lá em cima, assim, né? Trazer os 2 garfinhos de plástico pra ti. E tá aqui, ó, pronto, paguei a janta. Porque é o único jeito, o cara não tem tempo. Sabe que o chefe Mas do domingo vai 300... estar comigo lá no Vou te dar uma boa notícia, o chefe do 300, o peruano, o chefe do 300, abriu um restaurante dele chamado 0100. Que legal. E fica na Anitta Garibaldi e é super acessível. Não tem, claro, todo o glamour do 300, bem pelo contrário, Ceviche, é outra comida proposta, mas ceviche. tem o ceviche, aquele Peruano, ceviche Na Anitta Garibaldi, perto da onde? Do A Anitta Anitta Mall, ali? Garibaldi, passando o Zafari, depois tem a Panvel na outra esquina, tem o banco. Sei qual é que é teu E posto, ali, amigo meu. logo em seguida, tem uma galeria, dá pra estacionar dentro. Legal ali. Bem Mas ele legal. ainda é chefe do 300. Não é mais. Ah, não é Abriu mais? Aí o própria- 300 perdeu, porque comida do Exatamente. 300. Ah, não, vamos poder Maravilhosa. começar a comida do 300. Vai mudar agora, né? Eu quero me Vocês estão referir... divulgando essas casas, e essas casas eu tenho visto na internet, tem mais reclamação do que elogio. Qual? O 300? O 300. Aquele
pessoal fala, é uma casa, o preço mas a não comida condiz com o serviço, com não sei o quê. Preço é caro. Aí as pessoas vão, o Chicão falando lá, eu não, se for para recomendar, eu recomendo o que? A cerveja da Devassa, feijoada da Devassa, eu recomendo o nosso restaurante indiano lá, o Charim. Esses eu vou e assino. E o chalé do Líquido vai estar lá. Eu recomendo, porque é engraçadinho, que é da moda, E eu recomendo o sushi do Saiko, que é o melhor sushi da cidade. Eu recomendo o Paris 6, que é muito legal. Eu recomendo os botecos da Cidade Baixa. Uma representante da Cidade Baixa. Jéssica econômica. É uma economia total. Sou filha da Cidade Baixa. Entra com o gol e sai com uma Mercedes. Olha lá, eu como pra caramba. Não, mas é que daí as coisas ficam bem marcadas, né, no programa. A Cris é a representante do Colorado, do Internacional. Ai, não, por favor, Chicão. O Chicão não deixa ela falar. Por favor, se tá a Magda aqui, já briga contigo também. Vou ter que fazer, não pode, Chicão. Então, por favor. Tem que retalhar. A Jéssica tá aqui, a representante das mulheres da Cidade Baixa. Cada um tem uma parcela. Exatamente. Com relação à mensagem do Manuel Azevedo, tá? Eu quero dizer para vocês, ele falou sobre a oposição, que a oposição sempre acha ruim, por mais que seja bom, se é oposição, tá contra, né? E depois, quando viram governo, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. E eu lembrei que uma colega nossa publicou, Vitorino, quais foram os saques dos depósitos judiciais dos últimos governadores. Sabe quais são os valores? Rigoto, 1,4 bi. Ieda, 615 milhões. Tarso, 5,6 bi. E o Sartori até agora 2,7 bi. Lembrando que esses saques... Lembrando que esses saques viram juros mensais que o governo do estado tem que pagar, né? Agora a Ieda foi melhor. Sim, mas eu estou falando, a governadora Ieda foi a melhor gestora pública que o Rio Grande do Sul teve nas últimas décadas. De Antônio Brito. Foi a única governadora que colocou o estado do Rio Grande do Sul em azul. O resto tudo em vermelho. Agora o Tarso foi quem enterrou, né? O Tarso pisou na cabeça. Agora, nesse aspecto, mas ele gosta de mim, só um pouquinho, o Chicão tem razão. Por que a Ieda não se reelegeu deputada federal? E por que ela esse rolo do Lava Jato aí? Imagina, ela atacou as corporações, a Ieda deu um canetaço e disse o seguinte, olha aqui, ó, lugar do professor na sala de aula, não tem mais professor ganhando salário e salários bons, que são os líderes lá do CPEX, lugar de professor em sala de aula, não vou liberar ninguém para atividade sindical, ou seja, ganhar uma grana, dinheiro público, dinheiro nosso, para ficar em casa, dirigindo entidade sindical, para encher o saco, fazer greve e tudo. Aí foi lá para frente da casa dela incomodar, fizeram barulho, PSOL, PT, PCdoB, PQP, o diabo carrega, incomodar. Ela não foi, teve que chamar a polícia, não foi eleita. Claro, não foi eleita porque teve uma pressão em cima dela. Hoje as pessoas se dão conta. Foi a melhor governadora, a melhor gestora pública que o Rio Grande do Sul teve nas últimas décadas. Mas quem se dá conta? Foi a senhora Ieda Cruz. As pessoas ter adoração. Mas ela agora aí. Tem gente que odeia a Ieda, que não sei o quê, Estou falando gestora pública. Não simpatia, é outra coisa. Olha bem, eu estou falando gestora pública. Isso eu estou falando gestora pública. Agora eu vou dizer uma coisa. Você dá uma olhadinha nos números da governadora Ieda Cruz, foi a melhor governadora que Tudo bem, o Tarso pode ter sido tudo isso. Me dou com ele, legal, tudo bem. Mas o Tarso entrou em alguma lance de propina? Tem alguma coisa contra ele? Não, o problema do Tarso não foi corrupção. O Tarso é um cara liso. Não, Chicão, peraí. Tem que separar a corrupção de má gestão. O senhor Tarso Genro, segundo me consta, é um homem íntegro, que jamais teve qualquer tipo de acusação ou envolvimento com corrupção. Mas, no governo do estado do Rio Grande do Sul, se mostrou um mau gestor. Foi. Tá, e como é que tu explica que o Sartori falta mais 1 ano e meio que está na metade do Tarso em grana? Não, metade está se enganando. Isso aí são saques de depósitos judiciais. Não, mas ele já passou, né, O que isso quer dizer? Não, já passou da metade. O que isso quer dizer? Não, o Tarso entrega o governo daqui um ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Vai superar o Tarso assim? Não vai, não. Não vai porque ele está fazendo uma reengenharia aí. Mas olha bem, as pessoas têm que entender que esses depósitos judiciais, quando você vai lá e saca os depósitos judiciais, você paga juros sobre saque. O Estado fica devendo. Então, assim, quando o Tarso chutou mais de 5 bilhões em saques, ele criou um rombo para pagar todo mês. O Sartori está pagando uma conta que o Tarso deixou.
Então, assim, o Tasso não atrasou salário, o Tasso deu aumento para todo mundo. Sim, foi uma belezinha, fez a maior farra. Olha a conta, quem está pagando a conta é o Sartori. Por isso que, o Sartori não presta. Quem é que está contra o Sartori? É o funcionalismo público, é sindicatos, é partido de esquerda. Agora, Vitorino, tudo bem o Sartori, mas quem é que vai pagar a conta? Quem é o próximo governador que vai pagar essa conta que ele vai deixar desse engodo que está sendo feito lá em Brasília para não pagar, para chutar para daqui a 3 anos? É o próximo governador, vai ficar a mesma coisa. No próximo vai ser o Sartori da vez e o outro é o Tasso da vez. É um problema tudo isso. É um problema. Sabe qual é a nova onda do momento? Sologamia. O que é isso? Sologamia, a italiana que casou consigo mesma. Pois é. É a nova onda da Mário, eu acho que essa aí tu já tá fazendo. Eu já tô. Tu já tá nesse rolo. Muito tempo. Por isso que ele não tem nem ciúmes lá do outro, da Playboy, né? Sodomia. Tá vendo Foi qual é pra a história da lua de mulher mel, inflável não é tudo ruim? sozinho. A mulher Laura Messi. Sodomia já é outra coisa. Não é sodomia. Laura Messi Sologamia. fez cerimônia de casamento com 70 convidados e nenhum noivo. Instrutora física diz ser a primeira mulher a fazer isso em seu país, mas se casar consigo mesma está na moda em outros lugares Que do palhaçada, é mundo. uma palhaçada. Tem maluco pra tudo, né? Olha só, vou te contar. Essa queria fazer festa, não encontrou o noivo, casou com ela. Ô, Chicão, é imagina muito- que leão que deve ser, hein? Isso é muito encalhado. Muito encalhado, o cubo da Ela é encalhada. bonita. Isso é encalhado. Ela é bonita. Bota a foto aí, bota a foto pra gente avaliar. Chicão, Eu acho que ela casou com o vibrador. Olha lá, você não, mas peraí, Chicão, não. Olha ela e ela aqui, ó. Aqui no bolo, ó. Noiva. O bolo assim, loira aqui, ó. tá longe de um 7, 8. E será que o pai dela pagou a 5 e festa? 6, 5 e... Qual será o nome do vibrador? Jones? Que isso? A senhora permite uma coisa dessa? Mas alguma coisa ela casou, senão... Então eu vou fazer. Não, mas a senhora tinha que Eu vou se impor jogar aqui. o A senhora negócio tinha em que cima se impor dela, aqui. dele. Não dá? A diretora Não do dá, programa não vem. tá anotando tudo ali. Estou com a produção aqui, a diretora não faz A nada, diretora não do posso programa tá fazer nada. anotando tudo ali. Mas eu disse alguma coisa de mau gosto? Não, eu Casou disse que o sozinha, tem que vibrador casar com é alguma de coisa. Não achei nada demais vocês dois. Casou com alguma fizeram coisa pior. lá, diga ela fala. Fez coisa pior. Eu não fiz Essa nada. dupla aqui fez coisa pior, Eu Chicão, não disse durante o nada. programa hoje. Eu tô- Fez coisa pior. Bem pior. Pode dizer pra produtora, Bem fez pior. coisa pior. É verdade. O bem negócio é pior. o passarinho? Do passarinho. Não, passarinho é foi passarinho horrível, amarelo que eu falei. É horrível. Trocou Olha o que a cor, diz a não botou moça. cor. Acredito firmemente que antes de tudo devemos amar a nós mesmos. Você pode ter um conto de fadas sem o E te príncipe. mergulha na cama sozinho, Que rola, papinho. dá um mergulho, faz um strip no espelho e tudo bem. Nossa, Não fala os pra frente. telespectadores Faz isso um aqui. nude no espelho. Nude, um selfie sozinho. Selfie, manda pra ela mesma. Tu que manda pra ela mesmo. O programa virou uma galinhagem, viu? Graças ao Vitorino. Carla, Diga. o sucesso aqui no WhatsApp está sendo o seu cabelo novo. Tem pelo menos umas 15 pessoas aqui estão perguntando, que legal, que cabelo é esse? Então, nem cabelo é crítica esse? até agora, né? É o dela ainda. O meu cabelo ainda não tem aplique nem nada, é o meu cabelo, mas eu dei uma clareada, né, hoje. Eu tô me achando, tô bem loira mesmo, olha ali. Tá bem iluminada. Mas gostei, fiz com a Débora, com a mamãe. Loirice é um caminho sem volta. É. Quando começa, a tendência ó, é sem Clarear clarear mais. Não, eu já tô achando que eu vou até passar um tonalizante, mas não, vamos aguentar um pouco. Eu já estive loira e depois já voltei a ser morena, que nem a Magda. A Magda é assim também, às vezes ela tá loira, às vezes bom ela tá... mudar, né? Eu vou ficar assim por enquanto. Vocês viram Obrigada. as cenas do maestro André Rieu, aquele holandês, na semana passada, regendo um concerto? Não é Rie. Rieu, sei lá. É tudo igual. Ele pegou Ele é bom, hein? pegou a bandeira brasileira e amarrou a bandeira brasileira no palco e tocou o tema da vitória, homenageando o maior piloto que ele conheceu. Nossa, Bacana, né? Que A legal. orquestra dele fez uma adaptação com coral. Ele é enfim. fantástico. Ele é um show. Ele é um show. Esse camarada é um show. Porque ele é um grande gestor, hein? Ele está popularizando a música erudita, a música com Maravilhoso. orquestra. As pessoas têm que deixar de tratar com aquela sisudez a música com orquestra. Ai, gente, vamos ficando por aqui. Acabou o programa de hoje. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, com mais um Atualidades Pampa. Muito obrigada pela companhia e pela participação. Tenham todos uma boa noite. Vitorino é muito Tchau, tchau. sisudo.